queria começar falando para todo mundo que hoje a gente está aqui com a participação do Bruno Cardoso, que a gente não conhecia, está conhecendo hoje também. Queria que tu se apresentasse para a gente, para mim, para a Duda e para todo mundo que está ouvindo. Só dizer que ele era um ouvinte nosso, que mandou uma mensagem lá no nosso Instagram, daí a gente trocou uma ideia e ele deu a sugestão desse vídeo sobre redes sociais. Logo em seguida saiu o documentário na Netflix, O Dilema das Redes, então fazia todo sentido a gente falar sobre isso. E agora ele está aqui, se apresenta aí pra gente. E aí, gente, beleza? Meu nome é Bruno, já me apresentando, eu tenho 23 anos. Entrei em contato com o pessoal da Crise dos 20 justamente porque eu fiquei viciado. Acho que eu conheci vocês pelo episódio do Midnight Gospel e, cara, eu acho que eu já assisti umas 5 vezes. E agora estamos aí, né, conversando sobre um assunto muito polêmico. Já fiz as minhas anotações aqui, estou preparado para falar bastante e aprender bastante com vocês. Oba! O que tu faz da vida? Onde é que tu mora? O que Eu, tu gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? eu moro em Criciúma, estou fazendo engenharia mecânica, estou terminando o TCC, então estamos aí na reta final. Sempre morei aqui, né? Eu gosto de fazer no tempo livre, gosto bastante de ir pra praia, gosto de tocar violão, essas coisas aí, discutir sobre as coisas da vida. Parecido com a gente. Então tá. O Dilema das Redes é um documentário na Netflix, quem ainda não viu. É um documentário mais ou menos em forma de entrevistas, né? Com algumas pessoas que são super importantes, que já trabalharam em lugares como Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E essas pessoas, elas, pelo que eu entendi, todas elas já não estão mais nesse lugar, né? E eles criticam o modelo atual das redes sociais. Basicamente, é isso. E o documentário ele já começa deixando muito claro que ele vai falar sobre o lado negativo das redes sociais, né? Acho que na primeiras cenas assim ele já mostra que existe um lado positivo, que a internet, no geral, ela proporcionou muitas coisas, é uma invenção genial, né, do ser humano, e que eles iam falar o lado negativo, porque eles acham que todo mundo subestimou esse outro lado da moeda, né? Então, na verdade, desde o princípio ali, e a visão geral é o que eles quiseram trazer pra gente a total influência das redes sociais nas nossas vidas, né? Porque, querendo ou não, a dimensão que as redes sociais tomaram de proporção na nossa vida é imenso, né? A gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é o celular para ver se tem alguma notificação, para checar Facebook, Instagram, as coisas mais utilizadas, né? As redes sociais mais utilizadas. E eles trazem ali bem no começo também qual é o trabalho deles, né? De tornar e deixar nós viciados cada vez mais para alimentar o sistema, né? Porque esse é o objetivo deles, viciar-nos para que nós mantenhamos o sistema deles alimentado e monetizando tudo isso, né? Porque, infelizmente, vivemos em função do dinheiro, né? E esse é o objetivo deles. Eles estão nem aí se a gente tá bem, se a gente tá mal, se a gente tá ansioso, se a gente tá depressivo, como é que a gente tá. O que eles querem é ganhar dinheiro em cima da gente. E o problema é que muitas das vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque esse sistema ele é imposto e se tu não parar para pensar, realmente se dar conta de te colocar no teu lugar, de até que ponto essa rede social está te influenciando, tu se deixa levar. E aí, eu digo por mim mesma, que eu vivi isso, e hoje em dia que eu já não tenho mais, eu me vejo uma pessoa muito menos ansiosa, né? Que são uns assuntos mais pra frente que a gente vai abordar, eu acho, os pontos negativos das redes, né? Quem nunca se sentiu extremamente ansioso por causa das redes sociais, né? Quem nunca já teve vontade de e já apagou o aplicativo, etc. Eu acho que, pelo menos assim, das pessoas da minha idade que eu converso, todo mundo já teve uma crise existencial e teve vontade de tacar o foda-se
e se apagar das redes sociais, porque gera uma confusão mental muito grande na nossa cabeça, né, do que é real e do que é fake, assim. E para mim, a primeira reflexão que eu tive foi bem ali no comecinho, que uma das pessoas entrevistadas, ele estava contando a história de por que ele começou essa revolução dentro da cabeça dele, e ele disse que ele estava lá, acho que era no Google que ele trabalhava, e ele fez uma apresentação sobre o impacto das redes sociais nas pessoas e tudo mais, e ele enviou para todo mundo, quer dizer, ele enviou para poucas pessoas ali das redes dele, e todo mundo, vamos, é isso aí, a gente é responsável por isso, vamos mudar. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande dentro do Google, até que um cara lá, fodão lá dentro, soube e foi notificado sobre isso em várias reuniões. E ele teve o pensamento de tipo, caraca, acho que eu tô começando uma revolução. E aí, de repente, nada aconteceu. E isso me fez refletir como que a rapidez da informação, né? Como as coisas surgem tão rápido e como elas vão tão rápido também. Se isso acontece dentro do Google, é porque a proporção já está muito gigante, porque se nem eles conseguem mais não ter essa influência, sabe? E vários insights que eles começaram a ter, assim, foi o que eu percebi em relação a isso de querer mudar o sistema, foi porque eles estavam tendo que trabalhar, é muito louco isso, né? Eles estavam tendo que trabalhar em cima de fazer com que as pessoas se tornassem cada vez mais viciadas, né? Esse é o trabalho deles, né? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas necessitem mais do nosso trabalho? Que estejam realmente todos os segundos conectados. E muitas dessas pessoas que são, né, que hoje em dia não trabalham mais, elas se viram obrigadas a fazer um trabalho que elas iam encontra aquilo, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer isso? E um exemplo, a minha família vai se alimentar desse produto, os meus filhos vão se alimentar desse produto. Só porque a partir do momento que tu impõe uma visão que vai totalmente contra esse sistema, tu é taxado de louco. Eu tava vendo o documentário até hoje com minha mãe e ela falou, cara, com certeza esses caras estão sendo perseguidos, sabe? Porque tu imagina a quantidade de informação que eles têm, que eles não passaram no documentário da Netflix. Né? Eles devem ter, é um sistema assim que a gente não tem ideia. E, cara, tipo, a que ponto estamos chegando, sabe? Como é que a gente não vai parar? A gente precisa dar uma parada, a gente precisa dar a gente precisa fazer uma reciclagem, sabe? Do que realmente a gente está consumindo. Porque senão eu vejo um extermínio da raça humana. Assim, bem objetiva mesmo, bem polêmica. Eu vejo bem forte. Eu vejo, porque... A primeira coisa que mostra no documentário é aquela frase do Sófocles, que ele fala, nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Eles espantam assim. E nessa hora eu comecei a pensar, bom, o que a rede social trouxe de bom, deu voz a todo mundo, mas essa maldição, como é que ela ia ser traduzida nesse documentário? Então eles perguntam assim, qual é o problema que está acontecendo? O que a rede social está trazendo de ruim? E todo mundo, claro, hesitou na hora. A gente sempre tenta achar os vilões dessa história, que acima de tudo, somos nós, o nosso ego, e um deles, como já foi mencionado, o capitalismo, que as redes sociais, a gente tem que começar a enxergar elas como grandes empresas que têm interesses financeiros, como tu falou, né, Duda? Então, monitoramento, captura, modelagem do comportamento, esse é o produto que essas grandes empresas estão usando. Somos nós, sabe? Uhum. Então, criar funcionalidades que foram pensando em nos deixar viciados, botão de like, as notificações, o scroll para recarregar, com que se assemelha aquela máquina caça-níquel, mostrar que a pessoa está digitando, essa dinâmica tão perversa, que cria consequências tão perversas, sabe? A rede social está o tempo todo, como o próprio documentário faz a analogia, como se fossem mágicos ilusionistas também, que estão manipulando, tirando a nossa atenção, focando a gente onde eles querem. E esses pequenos detalhes, essas pequenas operações que a gente faz todo dia, mexem com o nosso subconsciente e, consequentemente, moldam todo o nosso comportamento em função do interesse deles, né?
Com Total, certeza. acho que Exatamente. tu resumiu praticamente todo o documentário, né? É exatamente isso. Tem uma frase muito forte que eles falam ali no documentário, que é: se você não tá pagando pelo produto, você é o produto, né? E eu acho que esse documentário ele foi extremamente importante por isso, assim. Ele é tendencioso, mas ele tá mostrando para algumas pessoas que não têm essa consciência de que, cara, se tu não tá pagando pelo produto alguma coisa em troca, eles querem, sabe? Porque ninguém tem um aplicativo hoje em dia se não é para ganhar dinheiro. Sim, e exatamente nessa questão aí que o Bruno falou da questão do ego, né? Que foi um dos motivos também que me fez desativar e excluir meu Instagram, porque eu desativei, fiquei 3 meses sem, ativei, fiquei um dia, não, fiquei 1 hora. Tipo, daí veio a Daphne, uma amiga nossa, voltou, não sei o que. Eu assim, gente, voltei, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não consigo mais. Eu peguei assim, quer saber, eu vou excluir isso aqui, daí não tem mais erro. E isso foi um dos motivos, na verdade, que me fez levar a esse ponto, e que é o que o documentário me trouxe muito isso, porque o objetivo deles é fazer com que a gente seja cada vez mais inconscientes, né? Eles querem nos manipular, eles querem nos padronizar, entendeu? Por isso que, na verdade, é um sistema. Eles querem padronizar, então eles querem que a mulher seja desse jeito, querem que o homem seja desse jeito, alinhado com isso entram daí né, em questão do ego, entram a forma perfeita que a mulher tem que ser, entram as formas de manipulação, entra aí, né, a questão do físico e de como tem que ser perfeita para tu receber tantos likes, não sei o que, mostrando uma realidade que não é verdadeira, que a gente sabe disso, que a maioria das pessoas não são verdadeiras nas redes sociais, porque, putz, quem é que posta, cara, que tá mal? E daí eu peguei, parei e pensei, gente, eu vou ter Instagram pra quê? Se eu tô aqui mal, pensando assim, o que eu vim fazer nesse mundo, por que eu encarnei nessa terra, e eu fico fingindo que tá tudo bem, sabe? Eu fico, não é isso mais, eu não posso mais me alimentar de uma coisa que não faz sentido, né? E daí foi onde eu excluí tudo. E assim, é uma coisa natural, tu não sente mais necessidade, são hábitos, como qualquer hábito da nossa vida, né? Eu acho que sim, é muito legal quem consegue ter um equilíbrio, eu acho maravilhoso, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ter equilíbrio. Porque quando eu via, meu Deus, eu tava tipo 2 horas ali, eu sou uma pessoa super ansiosa, super, hoje em dia já menos, e eu vi como o Instagram, falo exatamente do Instagram aqui, né? Porque é a única rede social que eu tinha. Como o Instagram me acelerava mais ainda. Na minha experiência, tá? Eu também já tive períodos de ansiedade muito forte, onde eu tive que dar uma parada com as redes sociais. E o que eu senti depois que eu melhorei, assim, ó, eu não é que eu não consiga, mas eu acho que as redes sociais ela tem um fator muito bom para mim, que é eu estar conectada vendo arte o tempo todo. Eu amo arte. Então, tipo, a fotografia me inspira. Às vezes uma mina que se veste muito style gringa lá me inspira. Música me inspira, audiovisual me inspira, design me inspira. E como eu moro numa cidade pequena, onde eu não tenho acesso a essas coisas, se não for na internet, a rede social ela tem essa vantagem na minha vida. Então, o que eu fiz foi deixar no meu Instagram só o que me inspira, os meus amigos super próximos e perfis com quem que eu aprendo alguma coisa, entendeu? Essas são as pessoas que eu sigo. O resto eu faço uma limpa sempre, sempre. Porque pelo menos daí eu tô usando. Eu tô sendo usada pelo sistema, mas eu também tô usando para me beneficiar, sabe? Eu gosto de estar conectada. Hoje eu encontrei um equilíbrio, mas nem sempre foi assim. E tu, Bruno, já alguma vez se desconectou totalmente? Eu acho que eu fiquei o ensino médio sem Instagram, quando o pessoal só usava Instagram. Aí, pouco tempo atrás, eu fiz uma conta nova, mas já fiquei um tempo de fora de novo. Eu ainda não aprendi como usar da maneira certa o Instagram. Eu acho que
quando o cara sai do Instagram, quando o cara desativa as redes sociais, parece que o cara tá sendo um ex-usuário de droga, né? Ele fala muito, pô, fiquei tanto tempo, tô há 6 meses livre disso aí. E vários estudos já encontraram vários comportamentos semelhantes a usuários de droga e usuários de rede social, né? Efeitos negativos, ansiedade, dificuldade em tomar decisão. Todo mundo já teve aquele familiar que entrou no WhatsApp, entrou no Facebook e mudou totalmente de personalidade, né? Principalmente ali nas eleições de 2018, todo mundo deu as caras nas redes sociais, mostrando a posição política, e eu acho isso engraçado. Rede social, ela funciona de um jeito que tu cria conta, segue as pessoas de acordo com os assuntos que tu tem interesse, e acaba criando essas pequenas bolhas. Por exemplo, eu, Bruno, eu tenho a minha timeline específica, exclusiva, e tudo que é de interesse meu vai aparecer ali para mim, e dificilmente vai aparecer alguma coisa de outro espectro político para mim. Então, é como se tivesse aqueles antolhos de cavalo, eu só consigo ver o que eu escolho. E o que é um debate político sociocultural na internet, sendo que só tem pessoas que concordam ali, né? Isso gera muita polarização, alienação, radicalismo na política. Todo mundo tem o tiozão no Whats que manda balburinha política no WhatsApp, que é tudo fake news. Então, a partir do momento que todo mundo tem acesso a essa ferramenta, onde a informação corre muito rápido, a gente está propenso a essas consequências, né? E tem uma parada que eles falam no documentário que me fez refletir bastante sobre esse lance da política no Brasil, porque ele fala assim, você às vezes não acha estranho, eu vou dar um exemplo aqui, polêmico, Bolsonaro, vamos lá. Às vezes eu acho estranho uma pessoa, porra, mas as pessoas não veem o que ele tá fazendo, entendeu? O quão idiota ele é, tipo, não vê essa versão dele. E aí o cara no documentário tem a resposta, né? Não, ele não tá vendo. Uhum. Se o cara foi a favor do Bolsonaro uma vez na rede social, sempre vai aparecer posts que são a favor para ele. Se, como eu, não fui a favor, sempre vai aparecer posts para mim que são tendenciosos ao outro lado da moeda. Então, ficam dois mundos completamente diferentes. Que é o problema da polarização, né? Em qualquer que seja o assunto, né? Porque tu acaba te limitando só aquilo que tu quer ver também. Então, tu deixa de ver o outro lado da moeda, sabe? Tu acaba te alienando mais ainda e tu acha que quem não segue aquilo é errado. E aí que começa a guerra, né, gente? Para tu ter uma informação dos dois lados, é necessário tu buscar a informação, né? E é isso que o ser humano não está mais acostumado a fazer. A gente está acostumado a ter ali a nossa rede e ser totalmente passivo, ter as informações ali na nossa mão. Não está mais acostumado a entrar num site confiável, de um jornal, ou que a gente já também nem sabe qual é o mais confiável, né? Mas enfim. Entrar em sites confiáveis para ter ali a notícia no dia a dia, todo tipo de notícia crua, sabe? Que não é tendenciosa. Primeiro que a gente não tem tempo, porque a gente trabalha 8 horas por dia nesse sistema, e o tempo que no resto a gente fica ali, né? Com o dedinho para cima. Tudo que tu quer ouvir e a rede social te mostra tudo fácil para ti, faz muito sentido e é por isso que dá muito certo. Eu acho, na minha visão, a natureza humana ela tem essa tendência a encontrar padrões, a reforçar as crenças, prestar atenção naquilo que vai de encontro com o que tu já é o teu viés de confirmação. Então, pelo nosso cérebro ser tão preguiçoso a esse ponto de não querer olhar o outro lado da moeda, a gente fica refém dessas coisas. Só aparece coisas na nossa timeline que reafirmam que o grupo que a gente pertence está certo, o outro está errado, o outro é do mal, o grupo político que conspira contra o bem, ele é inimigo da sociedade. Então, naturalmente, a gente trata a informação desse jeito, e que está totalmente intrínseco em mim confirmar, o que confirma a minha tese eu pego para mim, e o que não vai eu acho que é fake news, eu acho que tem um pouco disso, mas justamente porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer encontrar
padrões o tempo todo para economizar energia, e a rede social alimenta isso numa escala que nunca foi antes vista, né? Mas eu acho muito difícil que, se eu seguir pessoas que leem Karl Marx, apareça alguma coisa de Mises para mim no meio da minha timeline. Se eu sigo muitas páginas de direita, é difícil que vai aparecer algo do PSOL ali para mim. Então, essas bolhas, essas divisões que cria todo esse sistema tão compulsório, né? Bom, a gente teve um probleminha com a gravação aqui, mas vamos lá, vamos continuar que o papo tá muito bom. Bom, eu tava falando que no documentário eles deixaram muito claro que absolutamente tudo que você faz nas redes sociais é rastreado e que existe um modelo ou também um algoritmo que prevê as nossas ações e quem tem o melhor modelo, ou seja, quem tem o melhor algoritmo, vence. Ou seja, as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, as diferentes redes estão sempre competindo uma com as outras para ver quem nos vicia mais, né? Quem tem mais a nossa atenção. E eles estudam a psicologia, a nossa psicologia, para deixar esse algoritmo cada vez mais persuasivo, ao ponto de manipular o nosso comportamento, né? E aí o Bruno lembrou que quem já trabalhou com o Google Ads sabe que se você vai fazer uma propaganda lá, é possível caracterizar exatamente o público que você quer, que você deseja atingir, né? E são tantas especificações que dá para perceber o quanto eles estão conseguindo nos rotular, o objetivo né? deles, né? Nos padronizar, né? Porque quanto mais padronizado a gente for, mais eles vão ganhar dinheiro em cima da gente, porque eles vão conseguir vender tudo que eles querem vender, a gente vai estar ali comprando, porque a gente parou de se autoconhecer, sabe? O autoconhecimento aí, ele se rompe, sabe? Porque eles delimitam quem a gente é. Eles dizem quem a gente é conforme o padrão que eles estabeleceram. E a gente acredita ser quem eles estão dizendo que a gente é. Sabe? Isso é muito louco. Então, tipo assim, a gente parou de saber quem a gente é de verdade, do que a gente gosta de verdade. A gente simplesmente recebe um monte de informação, vai engolindo aquilo a seco, muitas vezes inconscientemente, e vai aceitando. Ao invés de usarem a psicologia, né, para nossa evolução de uma maneira sábia e natural, eles usam a psicologia para nos manipularem cada vez mais, sabe? E isso é muito triste. Tu falou ali da ferramenta e eu lembrei que eles fazem um comparativo que eu achei muito massa no documentário. Eles falam que a bike, ela é apenas uma ferramenta, que ela tá lá paradinha, esperando a tua boa vontade de andar de bike. Então a bike é uma ferramenta. Mas as redes sociais não, ela tá o tempo todo te catucando, te manipulando. Uhum. Existe coisas por trás, não é simplesmente você ali ingênua querendo abrir o Instagram. Não, você ficou viciado no Instagram e eles te viciaram. Cara, as redes sociais não é passiva. Uma das coisas que eu fiz e que ajudou pra caralho foi desativar a notificação. Com certeza. Eu praticamente não tenho notificação nenhuma, assim, a não ser do WhatsApp. E a gente realmente precisa rever esses valores, rever a influência dessa coisinha, né, que a gente tem na nossa mão, na nossa vida, sabe? Putz, é bom, é legal, é necessário, com certeza, sabe? Tem muitas utilidades. Pô, quer ver? Uma das coisas que eu mais uso quando, sei lá, vou viajar e tal, os Google Maps, sabe? Meu Deus, se não fosse isso, gente, o que seria? Eu fico imaginando a galera antigamente viajando com mapa de papel. E eu fico impossível. Eu já com o Google Maps na minha mão já me perco, porque eu sou meio tansa. Imagina a galera com um papel na mão, sabe? Então, assim, tem muitos benefícios. A gente não pode negar isso. Só porque, assim, usar com consciência, como tudo na nossa vida. A consciência tem que vir em primeiro plano em todos os aspectos, né? E não vai ser diferente com as redes sociais. E tratando o celular como um vício, tu que também ficou bastante tempo sem Instagram, o que tu acha que aconteceu? Tu realmente excluiu o Instagram da tua vida? Tu excluiu esse vício?
ou a gente só substituiu esse vício por algum outro hábito? Muito bom, muito boa pergunta. Substituir, com certeza. Substituir, hoje em dia substitui pelo YouTube. Muito louco isso, muito boa pergunta, Bruno. Tô nessa também. Cara, então, olha só, Eu sou muito mais no exatamente. YouTube também. Exatamente o que aconteceu, né? Desativei e tal, só porque me veio muito mais interessante o YouTube. Obviamente, tô alienada, né, naquele sistema, é tudo a mesma coisa, né? São todos os mesmos sistemas, que tudo o dominando. YouTube não é sobre você, né? Exatamente. Você não tem um perfil pra postar nada no YouTube. Quer Não. dizer, a gente aqui do Crise dos 20 tem, Sim. inclusive, segue lá. Mas não é sobre a sua vida. Eu acho que diminui esse lance do ego. Totalmente, esse foi um dos meus pontos. Só porque no YouTube, eu vou te dizer que eu tô me alimentando muito mais de coisas que são muito mais interessantes. Porque lá tem vídeos... Obviamente tem um monte de merda também, que volta e meia eu tô vendo merda, entendeu? Normal, somos seres humanos. Só porque eu acho que me agrega muito mais. Não tá certo também, porque eu quero dar uma diminuída. Porém, eu acho que foi uma transição bem importante e eu tô curtindo mais o YouTube agora. Mas, assim, o objetivo é não sair de um vício e ir pra outro, né? O objetivo é não ter vícios. Mas, amor, estamos no sistema, né? É quase impossível. Mas, cara, exatamente, é quase impossível. Também não tem como a gente ignorar em Não. 2020 e ser totalmente lá da época do dinossauro, É. entendeu? Até no documentário tem uma cena que quando o menino deixa o celular dele lá na cozinha, que a mãe dele disse que se ele ficasse uma semana, ela trocava a tela do celular dele que tava quebrada. Daí ele subiu no quarto e ficou tipo, putz, o que eu faço agora, sabe? Ele não sabia o que fazer, não tinha nada pra fazer, entendeu? Eu acho que a gente não pode ficar também, tipo, não vou usar a internet mais agora. Porque, cara, não é assim, né? Eu acho que sim, a gente substitui um vício pelo outro, mas é usar da melhor forma pra cada um, né? Usar do jeito que agrega. Essa que é a questão, é que cada um tem o seu processo, cada um tem os seus momentos, suas fases. Eu acho que a gente começar a reduzir o consumo, a gente começa já a fazer a revolução. Caras como esses ali que estavam fazendo a entrevista desse documentário, eu acredito que eles não querem que a internet deixe de existir e que não exista mais aplicativo ou redes sociais. E sim que seja uma parada mais benéfica para nós, né? Que a gente tenha mais poder de escolha. Eles estão... Cara, o poder é todo deles, na real, hoje em dia. E eles têm o poder de tornar a nossa vida um pouquinho melhor ou muito pior. Então, e eles têm essa responsabilidade. Na hora de aparecer as pessoas na timeline, a gente ter uma visão mais imparcial do que está acontecendo, né? Já houve algumas medidas assim contra fake news e contra essas mensagens. Tem gente que alega que isso é contra a liberdade, tem gente que concorda. Eu sou uma das pessoas que concorda, cara, porque o que aconteceu em 2018, que foi aquelas notícias falsas que correram e elegeram uma pessoa que, enfim, a gente vai descobrindo com o tempo o que acontece de verdade, né? E eu sempre penso que a gente sempre foi manipulado, dadas as devidas proporções. A gente sempre foi manipulado em algum grau, desde o advento do jornal, aí, onde um cara controlava o que ia ser de notícia, o que não ia ser de notícia. E eu ainda penso que o sucesso do ser humano frente aos outros animais sociáveis é a nossa capacidade de socializar, criar laços, contar história, convencer e manipular os outros, né? Então, o fato que agora a gente está vendo todo esse poder, essa manipulação automatizada, que é o termo que eles usam, na mão de poucos indivíduos, e o mais ruim, o pior lado dessa moeda é que o poder desses indivíduos está totalmente baseado em interesses financeiros, né? Total. Legal que tu falou ali da gente sempre estar manipulado. Isso era uma parada que estava na minha cabeça o tempo todo durante o episódio. Porque as redes sociais, ela é apenas um novo modelo de mídia. Já existia jornal, já existia televisão, e a televisão também é um meio muito manipulador. Totalmente. Assim como as redes sociais, né? E aí chegou lá no final do episódio, um cara respondeu isso, tipo, por quê? Por que causando um tão mal, assim, para as pessoas, né? E aí a explicação dele foi que o problema é a crescente exponencial
das redes sociais, que está crescendo muito mais do que a evolução do cérebro humano, por exemplo. Então, é uma parada que realmente a gente está meio que ali, enquanto a TV estava ali meio que do nosso lado, um pouquinho acima, as redes sociais tá tão acima que está fazendo a gente de marionete, porque o cérebro humano não evoluiu o suficiente para entender como que as coisas funcionam, para realmente vencer o algoritmo. Eu até lembrei de uma frase do Black Alien, tem uma música que ele fala assim: quem precisa de correntes de ferro para ser escravo? E me lembrou muito desse documentário, porque realmente a gente é escravo sem corrente, né? Sem perceber que a gente é. Vocês já ouviram falar naquele aplicativo que é como se fosse o Facebook chinês lá, aquele WeChat? Sim, que só tem lá, né? Sim. Só tem lá, e é um aplicativo que ele é como se fosse o Instagram, o Facebook, o Twitter, a conta do banco, o app saúde, tudo junto no aplicativo só, né? Então imagina o nível de informação de cada usuário que, enfim, essa empresa / governo tem sobre cada um, onde tá. Eu acho que rolou até alguma coisa no começo da pandemia que tu conseguia ver no aplicativo quem tava infectado ou não, algo assim, sabe? Era bizarro. É que eu anotei, eu achei... Vocês lembram aquele cara no documentário que parece um indiano? Eu não lembro o que ele era. Ele foi o cara que trabalhou com growth hacking no Facebook. Tipo, o objetivo dele era fazer o Facebook aumentar a base de usuários. Eu acho que era esse o trabalho dele. E aí eu anotei um trecho que ele fala que, pra mim, foi a melhor fala da entrevista. Que ele fala assim: nós construímos nossas vidas em volta de um senso de perfeição, porque somos recompensados com sinais breves, corações e curtidas. Confundimos isso com valor pessoal e com a realidade, quando, na verdade, isso não passa de uma frágil popularidade, que é passageira e te deixa ainda mais vazio do que você se sentia antes. E você entra num círculo vicioso de: o que eu preciso fazer agora para sentir isso de novo? Porque eu preciso daquilo de novo. Imagine isso multiplicado por 2 bilhões de pessoas. Isso é uma coisa muito feia. E eu dou exemplo disso. Quantas vezes eu postei uma foto e excluí porque não tinha curtida? Tipo, gente, quantas vezes? Tipo, real, sabe? De tipo, ai, vamos colocar nessa hora porque eu sei que vai ter mais gente online. Gente, por favor... Sabe, até que ponto eu preciso disso pra saber se eu sou boa ou não em alguma coisa? A gente depende da aprovação dos outros pra dizerem pra gente que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou capaz de alguma coisa. Isso é falta de autoconhecimento. Então são vários pontos aí que a gente precisa melhorar. Eu tenho fé, esperança, espero que a gente consiga melhorar nesses pontos, sabe? Porque... eu volto com a minha frase, senão eu vejo o fim da raça humana e eu espero que isso não aconteça. Pra mim, eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é encontrar o equilíbrio, né? E principalmente ter a plena consciência de que as redes sociais, ela não é a nossa vida. O que acontece ali não é vida, sabe? É apenas uma partezinha da nossa vida. Existem muitas outras coisas que a gente faz fora ali do online, que realmente é viver, né? Viver é ter experiências que se tornam memórias e talvez se tornem fotos para postar no Instagram. Mas isso é tão pequeno perto de tudo que tem que acontecer na nossa vida, do que é realmente o nosso aprendizado e a nossa evolução. E a gente tem que viver mais essas experiências reais, menos virtuais, porque é isso que vai nos diferenciar um dos outros e nos fazer pessoas autênticas e mais felizes, mais realizadas no final do dia e no final da nossa vida. Tua fala aí foi exatamente o que eu ia dizer também.
Eu acho que a rede social é uma ferramenta que uniu muita gente, pessoas de fora. A gente consegue ver nossos familiares aí entrando em contato com pessoas da época deles, pessoas que estão longe. Então, não tem como negar que as redes sociais trouxeram algumas coisas positivas, apesar dos apesares. Eu acho que o equilíbrio e o balanço que a gente tem que fazer dia a dia para se perguntar, será que o meu objetivo... Isso eu tô fazendo pensando no que as pessoas vão pensar de mim quando eu postar. Eu acho que a rede social tem essa capacidade de ser uma baita ferramenta, como era no começo, como é hoje, mas é tudo a questão de tudo que é demais, né? Piora. Eu acho que é isso. Bruno, muito obrigada. É um prazer. Foi muito massa trocar ideia contigo. Mas foi um prazer estar conversando com vocês. Tomara que tenha ficado um bom episódio e que todo mundo tenha falado o que tinha vontade. Eu aprendi muito com o que vocês falaram aí. E nós contigo também.